Bom, gente, bem-vindos a mais uma mini aula da nossa disciplina Psicossocial 1, né? E hoje a gente vai falar das raízes da psicologia social moderna no contexto da Inglaterra e no contexto dos Estados Unidos, na origem da psicologia social, ou seja, nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Para relembrar vocês, na semana passada a gente conversou sobre a tradição francesa. E a tradição francesa se apoiava numa ideia muito básica, muito simples. Apesar de termos traços biológicos, características que herdamos dos nossos descendentes, a nossa subjetividade é a expressão dessas características modelizadas pela cultura. Então a gente falou do Gustave Le Bon e do Émile Durkheim. Hoje nós vamos falar de uma tradição totalmente diferente. Talvez assim, se a gente colocasse no espectro, a França estaria desse lado, a Inglaterra e os Estados Unidos do outro lado, porque a tradição inglesa vai falar de um total individualismo, né, alinhado com o liberalismo subjetivo para explicar como se dá a constituição da nossa psique e a expressão da nossa subjetividade. Para a nossa discussão, então é recomendado que vocês olhem ali nas leituras indicadas, que leiam o texto do Robert Farr, um texto de leitura complementar, que é sobre darwinismo e psicologia, mas eu também gostaria de dizer que a gente vai apoiar, novamente, vai ter como apoio o livro de Psicologia Social, Perspectivas Sociológicas e Psicológicas, que está no drive de vocês, ainda no primeiro capítulo, o desenvolvimento e a parte, o desenvolvimento das ciências sociais na Grã-Bretanha e o desenvolvimento das ciências sociais nos Estados Unidos, certo? Então nós falaremos sobre esses aspectos. Hoje nós vamos falar então de um sujeito, de uma obra que influenciou amplamente as ciências sociais e humanas como um todo, que é o que são as postulações propostas pelo Charles Darwin e a teoria da evolução das espécies e da seleção sexual. Acho que nunca demais repetir, vocês devem ter visto isso na história da psicologia, que todas as correntes psicológicas, behaviorismo, psicanálise, gestalt, teorias cognitivos comportamentais, todas as teorias psicológicas foram influenciadas pelos estudos, pela proposta do Darwin. O Darwin é um sujeito que nasce em 1809 e morre em 1882, e o Darwin vai publicar, dentre outros, em 1859, um livro seminal nos estudos de evolução chamado A Origem das Espécies. A ideia do Darwin é uma ideia extremamente ousada, mas bastante simples do ponto de vista da sua formulação. De que os seres humanos eles não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não seríamos seres especiais, com qualidades especiais. Nós, igual aos outros animais, somos frutos de uma longa e de uma complexa evolução das espécies. O que significa que toda aquela história contada na Bíblia de que Deus foi fazendo o mundo progressivamente em 6 dias e descansou no 7º dia, sendo que o ápice da evolução foi o macho, homem, e depois a fêmea humana, tudo isso cai por terra quando Darwin vai fazer os seus estudos sobre fósseis e os seus estudos sobre biologia comparada. É claro que, abrindo aqui um grande parênteses, tudo que eu vou apresentar para vocês do Darwin diz respeito às suas influências no campo da psicologia, porque é uma ampla, uma gigantesca discussão atual sobre a validade ou não da teoria darwiniana ajustada às mais recentes descobertas genéticas. E fora outras propostas translocadas como o criacionismo que ainda persistem. Mas a gente não vai entrar no mérito, nos meandros da discussão do campo da biologia. Nós vamos tentar pegar aqui as principais considerações feitas por Darwin e suas consequências para a ciência psicológica e para os estudos de subjetividade. Então Darwin vai partir desse pressuposto. Ele vai, por exemplo, encontrar fósseis ou vai comparar animais muito semelhantes, mas que têm pequenas diferenças, como, por exemplo, curvatura de bico, tamanho da garra,
envergadura da asa, sendo que eles são das mesmas espécies. Por exemplo, uma espécie de andorinha, que numa região uma tem um bico mais longo e numa outra região ela tem um bico menor. Ou então de mariposas, que numa determinada região elas são brancas e em outra região elas são escuras. E além disso, ele vai olhar para fósseis e ver que, por exemplo, parece haver uma cadeia de desenvolvimento entre alguns animais, como se os animais, então, mudassem de uma maneira lenta e gradual ao longo do tempo histórico cronológico, ele vai dar o nome de evolução, cuja principal função é fazer com que esses animais se adaptem às exigências do meio. Essa primeira ideia é uma ideia fundamental. Nós não controlamos desculpem, se isso acontece com as mariposas, se isso acontece com as andorinhas, se isso acontece com a zebra africana, se os animais mudam ao longo da história, por que isso não aconteceria com os homens? E o Darwin vai apoiar esse argumento nas descobertas da paleontologia da sua época, que vão achar fósseis de hominídeos, e a proposta é que esses hominídeos foram mudando como espécie ao longo dos milhares de anos. Essas mudanças não operam em decênios nem em centenas de anos, mas sim numa escala de milênios de anos. Então, os seres humanos, igual aos outros animais, igual às plantas também, mudariam, evoluiriam, ao longo do tempo histórico. Evolução não significa necessariamente melhora e progresso. Evolução significa adaptação às exigências do meio. Seria muito questionável dizer que nós somos seres evoluídos porque somos muito progressistas ou somos o ápice, somos os melhores possíveis. Não. Evolução significa adaptação. Quem controla os mecanismos de adaptação não é o indivíduo particular, não é a espécie particular. Na verdade, são as pressões ao meio que vai interpor condições e alguns sujeitos de uma determinada população sobreviverão e transmitirão aos seus descendentes qualidades que podem favorecer ou prejudicar a sua sobrevivência individual. A função das espécies e dos indivíduos das espécies, segundo Darwin, é só uma: é reproduzir e garantir a existência da própria espécie. Essa seria a razão última da existência dos indivíduos. Apesar de que também para o Darwin, as espécies, essa é uma ideia muito interessante, as espécies não necessitam dos indivíduos particulares para sobreviver, mas sim de uma coletividade para sobreviver. Então veja, vou dar o mesmo exemplo que eu dei para falar de psicologia social nas outras aulas. Se um de nós aqui morrer e não puder ter prole, não tiver descendentes, a humanidade continua porque tem um monte de outros seres humanos se reproduzindo. Então a gente não pode pensar na espécie na escala individual. Nós temos que pensar na espécie na escala coletiva, grupal. Então, por Darwin, as nossas adaptações estão atreladas à maximização da possibilidade de a gente gerar descendentes. É por isso que fazer sexo é tão prazeroso. Que se não fosse prazeroso, a gente não faria sexo e a espécie... Então, para garantir a sobrevivência da espécie, fazer sexo é muito prazeroso. Então, nós somos, vamos dizer assim, destinados à obtenção do prazer sexual que está atrelado com a sobrevivência individual e com a sobrevivência da espécie. Por que a sobrevivência individual também? Porque quando eu gero descendentes, a gente não pode perder de vista que nós estamos gerando aliados. Quando um leão tem os seus filhotes leões, e esses filhotes leões e leoas ajudam a proteger o bando, quando nós temos filhos, nós estamos aumentando as nossas chances de ter mais conhecimento, mais bens, mais oportunidades na escala familiar e na escala individual. Então, se eu tiver prole, quando for velho, alguém pode cuidar de mim, ou então eu vou ter que pagar para isso acontecer. Então, a descendência, ou a geração dos descendentes, com uma função de preservar uma vida individual e, mais do que ela, uma espécie que tende a se adaptar às exigências do meio. Por isso que o Darwin vai colocar os seus termos em função de seleção natural. Quem produz a seleção natural é o meio ambiente. E o meio ambiente é uma coisa caótica.
né? Pode ser que pela ação humana a temperatura da Terra suba e algumas pessoas tenham características que nós não sabemos quais exatamente, favoreçam a sua adaptação e sobrevivência. Ao passo que outras pessoas podem ter características que não favoreçam a sobrevivência mediante a essa mudança climática. A gente podia pegar um outro exemplo, né, só para entender essa lógica darwiniana, de que se começar a faltar comida e água para os seres humanos, alguns vão ter mais resistência corporal e sobreviverão e poderão deixar seus descendentes, ao passo que outras pessoas serão mais frágeis e morrerão mais fácil de fome e não deixarão descendentes. Então é isso que o Darwin está tentando falar. Nós vivemos e fazemos os nossos atos sem saber, né? Muitos deles são inconscientes, porque somos animais, mas que essas ações, essas atitudes cumprem com uma função de tentar melhorar a nossa adaptação. E cada tempo histórico vai colocar suas exigências. Por vezes o tempo histórico e o contexto social vai dizer que para sobreviver é necessário ser forte e saber usar uma espada ou um machado para se defender. Em outro tempo histórico, as chances de adaptação e sobrevivência são maximizadas se as pessoas tiverem estudo superior, porque elas vão conseguir bons empregos, bons salários, dinheiro e vão conseguir comprar objetos. Outras exigências, vamos dizer assim, pode ser a beleza corpórea. Pessoas que são vistas ou consideradas mais bonitas podem conseguir parceiros afetivos sexuais com maior facilidade e dispersar melhor seus genes, ter mais parceiros sexuais, mais prole, mais descendentes, mais aliados, o que vai favorecer a sobrevivência individual e coletiva daquele micro-grupo. Agora, o que é beleza muda de tempo para tempo histórico, né? Agora tem uma onda já ouviram falar dos galãs feios, né? São pessoas que, apesar de fisicamente não muito bonitas, por não corresponderem aos padrões ideais de beleza e de masculinidade, eles são extremamente charmosos, apesar de feios. E isso é uma característica que pode ser atrativo para parceiros sexuais. Você não é tão bonito, mas você é charmoso, engraçado, competente, estudioso, bonzinho, fofo. Entendeu? Então, cada tempo histórico vai colocar quais são as exigências de adaptação e a gente vai ficar tentando se adequar a essa adaptação. Por que a gente vai tentar se adaptar? Por uma razão muito simples. Segundo Darwin, os bens, sejam eles materiais, físicos ou qualquer tipo de bem, comida, parceiro sexual, oportunidade, dinheiro, número de, lanches disponíveis para serem vendidos, são bens ilimitados, né? Então não existe água suficiente para todo mundo, não existe comida suficiente para todo mundo, não existe vaga de emprego decente para todo mundo, não existe parceiro afetivo sexual suficiente para todo mundo, o que vai instaurar uma competição intrapopulacional. Vocês veem isso operando a todo momento, né? Quando tem concurso público ou vestibular, tem uma vaga e um monte de candidatos disputando essa vaga. Tem um homem considerado bonito e um monte de mulher atrás desse homem, ou uma mulher bonita e um monte de homem querendo pegar essa mulher. Então você vai ter menos oportunidades e bens do que pessoas disputando esses bens. Então quem conseguir se adaptar e competir melhor vai conseguir ter um acesso facilitado a esse bem, ter mais prazer e talvez conseguir deixar os seus descendentes e sua prole. É assim que funciona a lógica dos animais e a lógica dos seres humanos para o Darwin. Só que para o Darwin, né, e o Darwin vai antecipar muito o que o Freud vai dizer, porque o Freud vai ser um leitor de Darwin, ele também vai falar o seguinte: se nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus, se nós não somos somente bondosos, carinhosos e amorosos, nós somos animais, tal como os outros animais, porém distintos, porque somos uma espécie específica, significa que nós temos características próprias aos animais, a animalidade. Nós somos cruéis, nós somos odiosos, nós somos rancorosos, nós somos competitivos, nós gostamos de competir, nós somos também, temos aspectos que são considerados, do ponto de vista da moral, negativos.
Mas o Darwin não vai colocar em termos de negatividade ou positividade, ele vai dizer que essas são qualidades inerentes à nossa espécie. Somos bons e maus, somos amorosos e temos fealdade, somos companheiros e somos individualistas. Nós somos solidários e somos competitivos, assim como todos os animais. Basta olhar os estudos de etologia, basta olhar para os estudos de etologia para ver como funcionam os chimpanzés, os gorilas, os leões, as formigas e os cachorros. Nós temos características parecidas com eles. E por que nós temos características parecidas com eles? Gente, estou aqui fazendo uma transposição para o plano anímico, né? Não para o plano físico. Nós não somos parecidos com o cachorro, mas nós temos características anímicas, psicológicas, que poderiam ser parecidos com os cachorros. Como? A gente gosta de viver em grupo, mas a gente batalha pelo osso, né? A gente gosta de se roçar com o outro, de se divertir no gramado com o outro, mas na hora de disputar a fêmea, a gente usa garras e dentes para produzir essa disputa. E por que a gente partilha algumas dessas características de competição que vão ser modalizadas mediante a cultura? Veja, se antes, se os leões se mordem para competir, se antes nós usávamos espadas para competir, hoje nós temos outros subterfúgios, que é, por exemplo, o charme, né? A roupa, a distinção dos bens para melhorar a nossa competição. Então, ao invés de eu ir para uma balada e ver que tem um cara interessado na mesma mulher que me interessa, ao invés de ir lá e eu cortar a cabeça dele, o que do ponto de vista da pragmática seria mais fácil, eu vou ter que ter um corpo mais chamativo, eu vou ter que ter um sorriso mais bonito, uma roupa mais bonita, uma qualidade que a cultura, veja bem, meio, cultura, vai me dizer que é mais propícia para a minha adaptação e para a minha competição. Só que com facas, garras, clavas, armas, roupas, a essência é a mesma, é competir. Os modos de competição é que vão mudar ao longo do tempo. Por que isso ocorre segundo Darwin? Porque essa característica, competição e exigência, adaptação individual da espécie, está determinada pela biologia dos corpos. Tanto os humanos como animais teriam elementos biológicos similares para os quais a biologia, e o Darwin vai dar o nome de instinto, que organiza determinada expressão da nossa subjetividade. Então, o Darwin não usa essa expressão porque essa expressão não era recorrente na sua época. É como se a gente nascesse, e efetivamente a gente nasce com uma genética que nos predispõe para determinados atos. E a cultura vai modalizar a expressão desses atos. Então nós nascemos com um instinto de agressividade. E a cultura vai dizer se isso é um bom mecanismo de adaptação ou um mau mecanismo de adaptação, ou como ele vai ser modalizado para poder favorecer a adaptação e a competição de uns. Vamos dar um exemplo. Todo mundo nasce agressivo. Todo mundo. Todos os animais, inclusive os humanos. Em alguns momentos da história, a agressividade tinha que ser a porrada mesmo, né? Sair no braço com os outros. Hoje, isso não é um valor benquisto socialmente, mas nós fazemos fofoca. A fofoca é uma destilação ou uma organização cultural do impulso, do instinto biológico de agressividade. Então veja, a agressividade não deixou de existir, ela passou a ser modalizada mediante as exigências da cultura para produzir a competição e a adaptação. Então nós teremos características instintivas que organizam a nossa vivência, lidas a partir da cultura. Mas para o Darwin, é a característica biológica que importa. Porque existiriam pessoas, apesar de todos sermos agressivos, por razões biológicas, alguns são mais agressivos que os outros. Apesar de todos sermos inteligentes, alguns biologicamente são mais inteligentes que outros.
apesar de todos termos características de memória e atenção, alguns biologicamente têm mais memória e mais atenção. E algumas pessoas vão ter biologicamente doenças. Então vejam, tem pessoas que adoecem de câncer e tem pessoas que não adoecem de câncer. Tem pessoa que fuma a vida inteira e nunca vai ter um câncer de pulmão. Tem gente que nunca colocou um cigarro na boca e vai ter câncer de pulmão. Vai ter gente que vai ter biologicamente, segundo os pressupostos darwinianos, doenças mentais. Esquizofrenia, paranoia, depressão, qualquer uma que vocês possam imaginar. Isso seria determinado pela biologia. E a cultura faria as modalizações. Ora, os leões não vão ter características que vão ser selecionadas pelo meio ambiente, que vão favorecer a sua competição e sua adaptação. Então vamos pensar nos leões. Quanto mais forte, mais volume muscular tiver o leão, mais fácil ou melhor vai ser a sua competição e a sua sobrevivência. Ele pode ser um leão macho, mais fraco que os outros. Ele é um leão, mas ele vai ter um déficit, né, de competição, porque existem outros leões mais fortes que vão brigar com esses leões menos fortes e certamente vão vencer esses leões para ter acesso às fêmeas. No mundo humano, isso também funciona. Algumas pessoas terão características biológicas que vão favorecer a adaptação. Nós não sabemos qual de antemão é a característica biológica, mas nós sabemos que as características biológicas vão cumprir um papel fundamental, segundo Darwin, porque elas vão ser selecionadas ou destacadas pela cultura e vão favorecer algumas pessoas e não vão favorecer outras. Mas vejam, as suas características biológicas que organizam o seu corpo, a maioria delas nós não podemos intervir. Como assim não podemos intervir? Você pode malhar o corpo para ficar mais forte? Sim. Você pode pintar o cabelo? Pode. Você pode usar sapato alto para ficar mais alto? Sim. Você pode usar uma blusa decotada para realçar o seio? Pode. Mas isso é um limite. Tem gente que vai malhar todo dia na academia e não vai ficar volumoso. Tem gente que vai fazer dieta rigorosa e não vai emagrecer, porque a biologia do corpo funciona de uma maneira particular. Então nós não controlamos a biologia. É a biologia que nos controla à luz da cultura. Então algumas características biológicas, segundo Darwin, vão favorecer ou vão ser elementos que vão favorecer a nossa adaptação e a nossa competição. E outras características biológicas vão prejudicar a nossa adaptação e a nossa competição. Do que resulta para o Darwin para o seguinte: tem indivíduos que biologicamente saem na frente do outro, mesmo que não saibam disso. Mesmo que nós não saibamos quais são as características que favorecem a competição e a adaptação. Mas que a biologia faz um papel fundamental, faz. Essa é a ideia básica do Darwin de seleção natural. A biologia é o destino, é o império. E a cultura, ou o meio ambiente, tem um fator preponderante, mas a cultura pode selecionar ou pode favorecer elementos que biologicamente o indivíduo não tem. Então, a cultura pode valorizar, por exemplo, o valor da matemática. Se você não tiver determinado biologicamente raciocínio lógico matemático, você está perdido nessa cultura. Uma determinada cultura pode valorizar a música. Se você nascer sem o dom ou a inclinação ou a facilidade para aprender música, você vai ter um problema de adaptação, de competição naquela cultura em particular. Então, para o Darwin, a gente tem que inverter a ordem de explicação. A cultura é importante, mas a biologia é mais importante que a cultura, porque ela vai ter maior peso na distinção entre elementos que favoreçam e elementos que prejudiquem a nossa adaptação para a competição e para a sobrevivência individual da espécie. Para o Darwin, portanto, a gente vive competindo, a biologia exerce um papel fundamental e nós competimos para conseguir privilégios. Para que privilégios? Para viver melhor.
Privilégios que são aquisição de parceiros, aquisição de bens, aquisição de recursos. Fundamentalmente, aquisição de parceiros. Nós vivemos procurando parceiros sexuais para poder gerar descendentes ou para ter prazer no corpo. E as duas coisas articuladas, na verdade. Mas a lógica de seleção de parceiros, e isso que explicaria a distinção de gênero para o Darwin, é diferente para homens e para mulheres. Por razões biológicas. Esse é o fato, segundo Darwin. Veja bem, nós sabemos que os homens produzem espermatozoides desde que nascem. Ele está produzindo espermatozoide. Né? E não para de produzir espermatozoide. Mentira, eles não produzem desde que nascem. Os homens produzem espermatozoides a partir da puberdade, mas não param de produzir até o dia que morrem. Me desculpa, mas é assim que funciona. Então, eles podem ser pais a qualquer momento. Eles podem gerar prole a qualquer momento. E veja bem, eles produzem trilhões e trilhões de espermatozoides. Então, eles têm chance de produzir prole infinitamente, do ponto de vista teórico. Já as mulheres, biologicamente, funcionam de uma maneira distinta. Elas, sim, nascem com um número limitado de óvulos que vão sendo gastos, dispersados durante a sua vida fértil e que param em determinado momento porque não são produzidos mais, quando cessam as menstruações. Então vejam, as oportunidades de engravidar de uma mulher, ou o número de filhos que ela pode ter, é infinitamente inferior ao que um homem, um macho, pode ter na espécie humana. Então a lógica da masculinidade, segundo Darwin, é conseguir o máximo de parceiros possíveis e tentar disseminar o máximo possível dos seus espermatozoides no mundo, com qualquer parceiro disponível. Porque já que eu tenho tanto disso sobrando, eu posso ficar disseminando. Ao passo que as mulheres fariam um cálculo biológico diferente. Se eu tenho poucos óvulos e eles vão sendo perdidos durante a minha vida fértil, e se eu vou carregar durante 9 meses a minha prole, depois eu tenho que cuidar dessa prole, eu vou ter que fazer uma escolha muito clara de quem vai ser o pai dessa criança. Porque senão eu vou ter que cuidar sozinho. Entendem a diferença que o Darwin e os darwinianos apontam nas relações de gênero? Os homens seriam mais galinhas, seriam mais propícios a ter parceiros sexuais, porque biologicamente eles são assim. Ao passo que as mulheres seriam mais recatadas, fiéis, honestas, pudicas, porque biologicamente elas têm que ter um maior zelo para com as consequências dessa gravidez. O que eu estou querendo dizer, apesar de não concordar com essa lógica, é que numa perspectiva darwiniana, o que explica características psicológicas masculinas e características biológicas femininas é a biologia dos corpos. Os homens são mais predispostos ao sexo porque biologicamente eles são assim. As mulheres são mais zelosas e cuidadosas em relação ao sexo porque elas são biologicamente assim. E se elas não são zelosas em relação à sexualidade, é porque elas são umas depravadas degeneradas. Ora, os homens se enfiam mais em confusão e morrem mais em situações de disputa no espaço público porque eles são biologicamente mais agressivos que as mulheres. As mulheres são mais compreensivas, amorosas, porque elas são biologicamente dessa forma. Elas possuem um instinto materno. O Darwin tenta explicar a diferença social não a partir da perspectiva da pressão cultural. O Darwin vai explicar as qualidades psicológicas a partir das qualidades biológicas. É por isso que a perspectiva de subjetividade para o Darwin é uma perspectiva que a gente vai chamar de biologista ou individualista. São as minhas características determinadas pela biologia que delas decorrerão para características psicológicas e características sociais. Eu sou o resultado da minha biologia. E como falávamos, para o Darwin, a biologia, apesar de relativamente equitativa dentro de uma espécie, ela tem variações individuais. Pensem o seguinte, vamos pegar o exemplo de raça e etnia. Somos todos humanos, mas há humanos caucasianos, humanos afrodescendentes, humanos ameríndios, humanos asiáticos. E eles vão ter traços biológicos diferentes. Os caucasianos são mais claros, são
Ao passo que os asiáticos têm olhos puxados, ao passo que os afrodescendentes têm lábios mais grossos, têm testas mais prominentes, têm outras características. O problema, e isso faz parte da humanidade, diversidade, né? Olha para os cachorros, né? Você tem Chihuahua, tem pastor alemão, são cachorros diferentes, todavia da mesma raça. A mesma coisa vale para os seres humanos. Só que o Darwin vai dizer o seguinte: algumas das características que o Chihuahua tem, algumas facilitam, outras prejudicam a sua sobrevivência comparado com outros cachorros. Por que isso não aconteceria com os seres humanos? Lembra do leão forte e do leão fraco? Por que isso não aconteceria com os seres humanos? Se um homem com bíceps grossos, queixo quadrado, né, dentes bonitos, voz grossa, é visto como um parceiro sexual do que um sujeito como o Woody Allen, mirradinho, né, como eu, por que isso não aconteceria entre espécies humanas, entre grupos de população? Se há uma diferença biológica de ordem individual que favorece a adaptação e a competição de um homem com outro homem, por que a gente não pode ampliar isso para o estudo da população? Será que existem populações que têm características mais propícias à adaptação e à competição do que outras populações humanas? O Darwin não vai discorrer muito sobre isso, né? Porque o Darwin estava preocupado com as andorinhas, com as iguanas. Quem vai discorrer sobre esse fato é um primo do Darwin chamado Herbert Spencer, né? O Herbert Spencer vai viver entre 1820 e 1903 e ele vai escrever um livro, deixa eu pegar o nome do livro dele aqui, O Indivíduo contra o Estado, de 1884. E ele vai dizer o seguinte: olha, esse é o momento em que o Spencer vai falar de darwinismo social. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Se existem, então, diferenças intra-individuais, a gente pode olhar para o conjunto da população e achar diferenças que favorecem ou prejudicam a adaptação daquele grupo. Ora, basta olhar para a Europa, né? Por que na Europa, da época do Herbert Spencer, são os homens brancos que têm maior sucesso social, ao passo que os homens negros ocupam posições inferiorizadas naquela sociedade? Por quê? Eles estão na mesma sociedade. O Herbert Spencer não vai considerar a história da escravidão, do colonialismo, do neocolonialismo europeu, não vai considerar a falta de oportunidades sociais das populações africanas dentro da Europa, não vai considerar nada disso. Ele vai fazer a seguinte argumentação: os homens brancos estão nas posições de poder nesta e em muitas outras sociedades porque eles têm características biológicas que favorecem a sua adaptação. Os homens negros, ao longo da história, estão em populações inferiorizadas porque eles têm características biológicas que fazem deles inferiorizados. Aí se desenvolveram os testes de QI, né? Simon Binet e outros. E aí eles foram medir, né? Claro que de uma maneira totalmente enviesada, para ver que o volume do crânio do homem branco era maior que o volume do crânio do homem negro, que a massa do cérebro do branco era maior que o cérebro do negro, que o QI, a inteligência do branco, era maior do que o negro, que as habilidades abstrativas dos brancos eram maiores que os negros. Ou seja, foram montando um monte de teste para confirmar uma hipótese que não encontra respaldo na realidade, mas que simplesmente replicava as diferenças sociais. Em outro momento posso contar para você como esses testes de inteligência, ou perguntem para os professores como eles foram originalmente desenvolvidos, né? Como foram os testes de validação desses testes. O que eu estou querendo dizer é que para o darwinismo social, o que justifica a diferença entre os grupos sociais não é a falta de oportunidades na cultura, não é a desigualdade social. O que vai justificar a diferença desses grupos e a desigualdade desses grupos para o darwinismo social são características biológicas desses corpos.
Então, se eu posso pegar, por exemplo, um homem e falar, esse homem tem qualidades biológicas que melhoram ou adaptarão em comparação a outro homem, em comparação a outro homem, em comparação a outro homem, e poder montar uma linha, né? Uma linha que diga do mais adaptado, do indivíduo com melhor chance de adaptação até o indivíduo com menor chance de adaptação. Por outro lado, eu posso falar que uma população tem características mais propícias à adaptação do que outras populações, que outras populações, que outras populações, que outras populações. É como se eu pudesse hierarquizar indivíduos e hierarquizar populações. E aí, quando eu hierarquizo populações, o que eu estou fazendo? Vamos voltar para o indivíduo. Se esse indivíduo tem características biológicas que são melhores para a adaptação, e esse indivíduo tem menos características biológicas propícias para a adaptação, em quem você investiria o seu dinheiro? Em quem você apostaria numa briga? Naquele que tem melhores características, né? Bom, se eu estiver num ringue de MMA com Minotauro, em quem você vai apostar? Né? A mesma lógica é a lógica da população. Você vai apostar suas fichas em indivíduos que supostamente têm qualidades biológicas e já têm privilégios, estão dando certo, ou em populações que historicamente ocupam posições dominadas porque não têm características biológicas para melhorar. E quando eu digo que, por exemplo, aqui está o Minotauro e aqui está o Rafael e eles vão disputar MMA, se eu passar o dia inteiro malhando na academia, eu não vou ficar tão forte como o Minotauro. Então a minha biologia é um impeditivo para eu vencer o Minotauro. Se a população branca deu certo na vida porque ele tem condições ou qualidades biológicas que os predisponham tanto, os negros não deram certo na vida, é porque também eles têm qualidades psicológicas que o impossibilitaram de vencer na vida. Vamos fazer uma tradução para um exemplo muito fácil. Se o homem branco ou a população branca estuda e consegue bons empregos, é porque eles têm condições biológicas boas para isso acontecer, coeficiente de inteligência. Ao passo que os negros que frequentaram a mesma escola e tiveram supostamente as mesmas oportunidades que os brancos, não conseguem bons empregos ou bom rendimento escolar. Como a gente justifica isso? É porque eles talvez não tenham qualidades psicológicas biologicamente ordenadas, memória, atenção, inteligência, que façam com que eles sejam tão inteligentes ou até mais inteligentes que os brancos. O que explica a desigualdade social para o darwinismo social não é a discrepância entre oportunidade social, alta oportunidade social e baixa oportunidade social. O que explica essa divergência é características psicológicas decididas pela biologia, características psicológicas decididas pela biologia. E disso decorre um fato importante. Como que você muda uma qualidade biológica do corpo? Como? Nós não temos mecanismos de intervir, alguns até existem, mas no geral nós não temos mecanismos para intervir na produção biológica dos corpos. Como é que você faz um sujeito ser mais inteligente que o outro? Existe alguma operação que mude uma circunvolução cerebral, que mude um gene que faça o sujeito automaticamente, biologicamente, ser mais inteligente que o outro? Talvez para produzir melhora, nós não tenhamos mecanismos de intervenção. Nós temos mecanismos de intervenção para produzir piora. Por exemplo, se você for lá e ficar fazendo uma lobotomia, fizer uma lobotomia no sujeito, você pode pegar um sujeito altamente inteligente e fazer ele um vegetal. Um sujeito que fala tantas línguas, parar de falar. Né? Mas agora um sujeito que não fala nada, porque isso é um limite biológico, não tem nenhuma operação ou pílula que você possa fazer, ou terapia genética, para que ele passe a falar. Isso não existe. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que na tradição do darwinismo social, quando a gente fala que as características psicológicas e sociais são decorrentes da biologia, isso também significa dizer que nós não temos o que fazer para mudar as populações humanas dos indivíduos. Sorte se você nasceu com boas características biológicas,
Azar se você nasceu sem características psicológicas boas para adaptação e para competição. Só que se você nasceu com poucas características consideradas boas, biológicas, para sua adaptação e para sua competição, significa que nós podemos decidir o que é melhor para você. Ora, se você nasceu com pouca inteligência, por que você vai ocupar a vaga de alguém na escola que pode vir a aprender melhor que você? Se você nasceu com poucas características, por exemplo, se você nasceu mais preguiçoso, por que você vai ter um posto de trabalho que exige alta competência e paga bem? Né? Então é melhor que você seja um escravo. Ou se você nasceu com uma deficiência que não te permite se alimentar sozinho, caminhar sozinho, você é totalmente dependente de outras pessoas e gera problemas para essas pessoas, por que você deveria sobreviver? Se você é um sujeito que, ao invés de se relacionar com mulheres e ter filhos como todo mundo normal, todos os animais normais deveriam fazer, você gosta de outros homens ou de outras mulheres, por que você deveria sobreviver? Se você é um judeu ávaro, que causa problema para a sociedade, por que você deveria sobreviver? Você precisa ser exterminado. O darwinismo social, então, pautado numa ideia de diferença biológica que organiza não só os indivíduos, mas como os grupos aos quais esses indivíduos estão filiados pela sua ordem biológica, ele vai dizer quais são os grupos que merecem e os grupos que não merecem sobreviver. Ou então os grupos que vão mandar e os grupos que devem obedecer, mesmo não querendo. É assim que foi justificado durante muito tempo a escravidão. O negro afrodescendente é mais burro, tem menos condições, então ele tem que realmente ser escravo. Eu estou fazendo um favor. Né? Na verdade, eu não estou fazendo isso porque eu sou mau, eu estou fazendo isso porque eu sou bom. Porque se ele ficasse sozinho, na sua tribo, ele seria ainda um animal, lá na África, entendeu? Com suas tradições religiosas estranhas, com suas línguas estranhas, com seus hábitos estranhos. Mas a partir do momento que eu escravizo, eu estou dando pelo menos uma oportunidade para ele trabalhar, ser produtivo e vestir calças. Ele vai ser produtivo socialmente para mim. O darwinismo social, então, é uma perspectiva calcada na biologia que tende a justificar as desigualdades sociais nas diferenças biológicas. Tá, obviamente eu não concordo com isso, mas é importante que vocês saibam que isso existe. Por quê? Porque muitos dos processos sociais do nosso contemporâneo estão alinhados com essa perspectiva. Vejam, por exemplo, propostas do governo atuais de não distribuir políticas públicas ou recursos para a população LGBTI, porque acham que esses sujeitos têm algum problema genético e que eles são um empecilho, um fardo social. Ou então para pessoas que têm deficiências, né, tipo do regime nazista ou da eugenia nos Estados Unidos. Se você tem deficiência, o nazismo, abrindo parênteses, trabalhou muito com essa ideia. Tem um filme muito interessante, chama O Homem Bom. Não é com Nicolas Cage, é com outro autor, porque tem um com Nicolas Cage também. Que a justificativa do nazismo para exterminar deficientes mentais era uma justificativa, por mais estranha que seja, humanitária. Essas pessoas não conseguem viver de uma maneira independente. Então é melhor que a gente dê uma morte digna para essas pessoas. Tem um documentário muito legal que chama 1900, que fala disso. Depois, para quem quiser, eu posso disponibilizar o link. Mas então vamos resumir a história do darwinismo social. Ao contrário do que pressupunha os argumentos desenvolvidos na França, o que forma a nossa subjetividade nesse contexto inglês são as características individuais, biológicas. Essa ideia de individualismo e de biologia vai influenciar altamente o desenvolvimento do pensamento nos Estados Unidos. A tradição anglo-saxônica de psicologia social, diferente da tradição francesa, vai ser taxativa. Perdão. O que forma a nossa subjetividade, ou o elemento que melhor define a nossa subjetividade, são os elementos biológicos e não os elementos sociais. Os elementos sociais vão ser apenas facilitadores. O que vai realmente decidir pelas nossas características são os elementos biológicos. Ou trocando por outra expressão, por um ditado popular, pau que nasce torto morre torto. Se você nasceu com determinadas características, traços ou personalidade, se isso é uma biologia do corpo, você sempre vai ser assim. Não há como mudar.
Então nós estamos falando de uma perspectiva que vai dizer da fixidez, da rigidez, da pouca possibilidade de alteração das características psicológicas. Sorte se você nasceu com boas características biológicas, azar se você não nasceu com essas boas características. A decisão é da biologia. Na próxima aula a gente vai discutir uma perspectiva que pretende ser conciliatória, né? Falar que nem tanto a cultura, nem tanto a biologia, mas é a dupla interação entre elas. A gente vai falar do contexto alemão e austro-húngaro. Nós vamos deixar claro então o seguinte: vimos duas grandes posturas até o momento. França, a subjetividade é decidida em maior parte pelos elementos culturais, exteriores e interiores e anteriores ao sujeito, balizados pelas culturas. Contexto anglo-saxão, Inglaterra e Estados Unidos. Os elementos da subjetividade são majoritariamente decididos pela biologia dos corpos. E nós não podemos fazer nada, ou muito pouco, a não ser lamentar, pelas características biológicas com as quais os sujeitos nascem. Então, sorte se você nasceu com determinadas características, azar se você nasceu com outras. Não há muito o que ser feito. Então é isso, gente. Até o nosso próximo encontro.